criada para ser princesa perfeita, descobriu que o amor verdadeiro estava proibido. Isabela descobriu que o amor verdadeiro estava proibido quando seus olhos se encontraram com os de Miguel, o guardião real. Naquela manhã de outono, no grande castelo de pedra no interior de Minas Gerais, Princesa Isabela caminhava pelos corredores dourados como fazia há 28 anos. Seus passos ecoavam no mármore frio, mas seu coração batia acelerado por um motivo que ela tentava esconder de todos, inclusive de si mesma. Miguel estava ali, como sempre, postado junto à grande porta do salão principal. Alto, moreno, com olhos castanhos profundos e um sorriso discreto que ele guardava só para ela. Há 3 meses, desde que ele chegara ao castelo para trabalhar na segurança real, algo havia mudado na rotina de Isabela. Ela se pegava procurando desculpas para passar pelos lugares onde ele estava, inventando compromissos que a levassem até os jardins onde ele fazia ronda. "Bom dia, Alteza", ele disse, curvando-se respeitosamente, mas seus olhos diziam muito mais do que as palavras formais permitiam. "Bom dia, Miguel", ela respondeu, sentindo as bochechas corarem. Seus pais, o rei Dom Carlos e a rainha Dona Francisca, já haviam deixado claro suas expectativas. Em 2 semanas, no grande baile de seu aniversário, seria anunciado oficialmente seu noivado com o príncipe Eduardo, filho de uma família real portuguesa. Um casamento arranjado, como sempre fora tradição na família. Mas como explicar ao coração que ele não pode escolher? Como dizer aos sentimentos que eles devem seguir protocolos reais? Isabela sabia que estava caminhando numa corda bamba entre o dever e o desejo, entre ser a princesa perfeita que sempre fora e a mulher que estava descobrindo ser. Step 2. Backstory emocional, 3.200-3.500 caracteres. A história de Isabela era a de uma gaiola dourada. Desde pequena, aprendeu que ser princesa significava sacrificar seus próprios desejos pelo bem do reino e da família. Criada entre aulas de etiqueta, lições de piano e bailes formais, ela nunca havia experimentado a liberdade de escolher. Seus dias eram planejados minuto a minuto, café da manhã às 7 horas, estudos até às 10 horas, compromissos oficiais até às 15 horas, chá com a rainha às 16 horas, jantar formal às 19 horas. Miguel havia chegado ao castelo 3 meses atrás, recomendado pelo chefe da segurança. Era filho de um pequeno fazendeiro do interior, homem simples e honesto que havia estudado para se tornar soldado e proteger pessoas importantes. Diferente de todos os homens que Isabela conhecera, ele não a tratava como um troféu ou uma conquista política. Nas primeiras semanas, foram apenas olhares discretos. Depois, algumas palavras educadas nos corredores. Até que, numa tarde chuvosa, Isabela se perdeu nos jardins do castelo e Miguel a encontrou sentada debaixo de uma árvore, chorando. "Alteza, está tudo bem?", ele perguntou, genuinamente preocupado. Foi a primeira vez que alguém perguntou se ela estava bem sem esperar uma resposta protocolar. Naquele momento, longe dos olhos da corte, Isabela não era uma princesa. Era apenas uma mulher de 28 anos que se sentia profundamente sozinha. Eles conversaram por 1 hora. Miguel falou sobre sua infância simples, sobre como sua mãe fazia o melhor pão do mundo, sobre os pôr do sol na fazenda. Isabela falou sobre seus medos, sobre como se sentia presa, sobre como sonhava em conhecer o mundo além dos muros do castelo. Desde então, esses encontros secretos nos jardins se tornaram o momento mais esperado do dia de Isabela. Ali, ela podia ser ela mesma. Ali, ela se apaixonou. As semanas passaram e o que começou como conversas inocentes se transformou em algo mais profundo e perigoso. Isabela e Miguel desenvolveram uma linguagem secreta de olhares. Um sorriso discreto no corredor significava "encontre-me nos jardins às 15 horas". Um aceno sutil durante as refeições oficiais queria dizer "sinto sua falta". Pequenos gestos que passavam despercebidos pela corte, mas que falavam mais alto que qualquer declaração de amor. Numa tarde de quinta-feira, enquanto Isabela caminhava pelos jardins, Miguel se aproximou com uma expressão mais séria que o usual. "Alteza, preciso lhe dizer algo", ele começou, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos.
Ouvi o rei conversando com seus conselheiros. O casamento foi antecipado. Será na próxima semana. O coração de Isabela parou. Uma semana. Apenas 7 dias de liberdade antes que sua vida fosse definitivamente selada num matrimônio sem amor. Miguel, ela começou, mas as palavras não saíam. Eu sei o que isso significa, ele disse, dando um passo mais próximo. E sei que não tenho direito de sentir o que sinto por você. Mas não posso ficar calado sabendo que em uma semana você se casará com outro homem. Naquele momento, sob a sombra da grande árvore onde se encontravam há meses, Miguel tomou a mão de Isabela entre as suas. Era a primeira vez que se tocavam, e a princesa sentiu uma corrente elétrica percorrer todo o seu corpo. Eu também te amo, ela sussurrou, as palavras escapando de seus lábios antes que pudesse controlá-las. Mas o que podemos fazer? Sou prisioneira do meu próprio título. Miguel olhou profundamente em seus olhos verdes. Fuja comigo, ele disse, sua voz firme e decidida. Esta noite. Deixe tudo para trás e venha comigo. Podemos ir para longe, onde ninguém nos conheça, onde possamos ser apenas Miguel e Isabela. Se você está gostando dessa história, comente o que está achando e nos conte de qual cidade está assistindo. A proposta ecoou no silêncio do jardim como um trovão. Isabela sabia que aceitar significaria abrir mão de tudo o que conhecia, decepcionar profundamente seus pais e abandonar as responsabilidades de uma vida inteira. Mas também sabia que recusar significaria enterrar para sempre a única chance de ser verdadeiramente feliz. A noite chegou carregada de tensão e decisões impossíveis. Isabela estava em seu quarto, olhando pela janela que dava para os jardins onde Miguel a esperava com 2 cavalos, como haviam combinado. Suas mãos tremiam enquanto empacotava apenas o essencial numa pequena bolsa, algumas roupas simples, as joias que sua avó lhe havia deixado e uma foto da família. Cada objeto que colocava na bolsa parecia pesar 1 tonelada na sua consciência. Do outro lado da porta, ela ouvia os preparativos finais para o casamento do dia seguinte. Floristas chegavam com arranjos enormes, cozinheiros preparavam o banquete, músicos ensaiavam a marcha nupcial. Todo o reino estava em festa, menos a noiva. Às 23 horas, Isabela abriu cuidadosamente a porta do quarto. O corredor estava escuro e silencioso. Ela conhecia cada pedra daquele caminho, cada degrau que rangia, cada sombra onde se esconder. Afinal, era sua casa há 28 anos. Quando estava quase na porta dos fundos, ouviu passos se aproximando. O coração disparou. Era o capitão da guarda fazendo a ronda noturna. Isabela se escondeu atrás de uma coluna, prendendo a respiração, enquanto ele passava a poucos metros de distância. Finalmente, chegou aos jardins. Miguel estava lá, segurando as rédeas de 2 cavalos. Quando a viu, seus olhos brilharam de alívio e amor. Pensei que tinha desistido, ele sussurrou, ajudando-a a subir no cavalo. Estive prestes a desistir umas 10 vezes, ela confessou, rindo nervosamente. Mas meu coração não me deixou. Eles começaram a cavalgar em silêncio pela estrada que levava para longe do castelo. A lua cheia iluminava o caminho, e pela primeira vez em sua vida, Isabela sentia o gosto da liberdade. O vento no rosto, os cabelos soltos, a sensação de que o mundo inteiro estava aberto diante dela. Mas a cerca de 5 quilômetros do castelo, ouviram o som de cascos de cavalo se aproximando rapidamente. Muitos cavalos. A guarda real havia descoberto sua fuga e estava vindo atrás deles. Precisamos nos separar, Miguel disse, parando o cavalo. Eles estão procurando por nós 2 juntos. Não, Isabela gritou. Não vou te deixar. Mas já era tarde. As tochas da guarda real apareceram na estrada atrás deles, aproximando-se rapidamente. Alteza! Pare imediatamente, gritou o capitão da guarda, sua voz ecoando pela noite. Miguel e Isabela trocaram um olhar desesperado. Em poucos segundos, estariam cercados.
A princesa sabia que se fossem capturados juntos, Miguel seria preso por sequestro e traição, crimes que podiam custar-lhe a vida. Isabela, escute-me, Miguel disse, segurando firmemente suas mãos. Vá para o convento de Santa Clara, a 20 quilômetros ao norte. Irmã Benedita é minha tia. Diga que você é Maria, que veio da fazenda. Eu vou distraí-los e te encontro lá em 3 dias. Não posso te deixar, ela chorou, lágrimas rolando pelo rosto iluminado pela lua. Se me ama, vai, ele insistiu, beijando rapidamente suas mãos. Este não é o fim da nossa história. É apenas o começo. Miguel deu um tapa no cavalo de Isabela, fazendo o animal disparar pela estrada lateral enquanto ele seguia pela estrada principal, diretamente em direção aos guardas. Isabela olhou para trás e viu Miguel sendo cercado por 10 homens armados, rendendo-se sem resistência para protegê-la. Ela cavalgou pela noite, chorando e rezando, até chegar ao convento quando o sol estava nascendo. Irmã Benedita, uma mulher de 60 anos com olhos bondosos idênticos aos de Miguel, a recebeu sem fazer perguntas e a escondeu entre as freiras. Durante 3 dias, Isabela viveu como Maria, a camponesa. Acordava às 5 horas para as orações, ajudava na horta, cozinhava para as outras irmãs, dormia numa cama simples de madeira. Era uma vida completamente diferente da que conhecia, mas estranhamente, sentia-se mais ela mesma do que jamais se sentirá no castelo. Na manhã do 3º dia, Isabela acordou com alguém batendo na porta do convento. Seu coração saltou, seria Miguel? Correu até a janela e viu um homem alto e moreno conversando com irmã Benedita no pátio. Mas quando o homem se virou, Isabela sentiu o mundo desabar. Não era Miguel. Era o capitão da guarda, e ele segurava alguma coisa nas mãos que fez Isabela desatar a chorar antes mesmo de saber o que era. Eram as roupas ensanguentadas de Miguel. Lamento informá-la, Alteza, disse o capitão da guarda com a voz pesada, mas Miguel tentou escapar da prisão na 2ª noite. Houve uma luta com os guardas. Ele não resistiu aos ferimentos. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Irmã Benedita assegurou antes que ela caísse no chão de pedra do convento. O mundo ao seu redor pareceu perder todas as cores, todos os sons, todo o significado. Não é possível, ela sussurrou, olhando para as roupas rasgadas e manchadas de sangue que já havia visto Miguel usar tantas vezes. Ele prometeu que voltaria. Alteza, seus pais estão desesperados, continuou o capitão. O reino inteiro está procurando por você há 3 dias. O casamento foi adiado, mas o príncipe Eduardo ainda está disposto a se casar com a senhora. Sua família oferece perdão completo se a senhora retornar imediatamente. Isabela olhou ao redor do convento onde havia sido feliz por 3 dias. As paredes simples, o jardim de ervas medicinais, o sino que tocava para as orações. Aquele lugar representava a vida simples que ela havia sonhado viver com Miguel. Agora, sem ele, parecia apenas um lembrete doloroso do que havia perdido. Preciso de um momento, ela disse, a voz quase inaudível. Irmã Benedita levou Isabela para a capela silenciosa. Ali, diante do altar, a princesa se ajoelhou e chorou como nunca havia chorado na vida. Chorou pela vida que não viveria, pelo amor que havia durado apenas 3 meses, pelo homem que morreu protegendo-a. Compartilhe esse vídeo com alguém que também vai gostar. Quando finalmente conseguiu parar de chorar, Isabela sabia o que precisava fazer. Não podia trazer Miguel de volta, mas podia honrar o sacrifício dele. Podia escolher viver de uma forma que fizesse sentido, mesmo que fosse diferente do que haviam planejado. Irmã Benedita, ela disse, secando as lágrimas, quero tomar os votos. Quero me tornar freira. A freira mais velha olhou para ela com surpresa e compaixão. Minha filha, você tem certeza? Esta é uma decisão que deve ser tomada com o coração em paz, não com o coração partido. Miguel me ensinou que o amor verdadeiro às vezes exige sacrifícios, Isabela respondeu. Se não posso viver o amor que escolhi, vou viver uma vida de serviço ao próximo. É o que ele faria. 3 meses depois,
Em uma manhã ensolarada de primavera, Isabela estava no jardim do convento cuidando das ervas medicinais quando ouviu uma voz que fez seu coração parar. Maria, ou devo dizer, Princesa Isabela. Ela se virou lentamente, sem acreditar no que seus olhos viam. Miguel estava ali, vivo, parado na entrada do jardim. Mais magro, com uma cicatriz nova no rosto, mas definitivamente vivo e sorrindo o mesmo sorriso que a fazia suspirar. Miguel, ela sussurrou, deixando cair a cesta de ervas. Mas como? Eles me disseram que você havia morrido. Mostraram suas roupas ensanguentadas. Miguel se aproximou devagar, como se temesse que ela fosse desaparecer se fizesse movimentos bruscos. Foi uma encenação, ele explicou. Irmã Benedita e eu planejamos tudo. As roupas ensanguentadas eram de um dos presos que realmente havia tentado escapar e morreu. Precisávamos que todos acreditassem que eu estava morto para que parassem de me procurar. Isabela tentava processar a informação, oscilando entre a alegria de vê-lo vivo e a raiva por ter acreditado que ele havia morrido. Você me deixou sofrer por 3 meses, ela disse, batendo no peito dele com os punhos cerrados. Eu chorei todas as noites. Eu quase tomei os votos porque pensei que você tinha morrido por minha causa. Eu sei, Miguel disse, segurando gentilmente seus punhos e beijando suas mãos. Eu sei que foi cruel, mas era a única forma de garantir nossa segurança. Precisava ter certeza de que ninguém mais estava nos procurando, de que a história da minha morte havia sido aceita por todos. Mas onde você esteve esse tempo todo? Escondido numa fazenda no interior da Bahia. Trabalhando como peão, juntando dinheiro, preparando tudo para começarmos uma vida nova. Tenho papéis falsos para nós dois, uma pequena casa comprada numa cidade onde ninguém nos conhece, e... Ele parou, ajoelhando-se no chão do jardim. Tenho uma pergunta para fazer. Isabela sentiu as lágrimas voltarem aos olhos quando Miguel tirou do bolso um anel simples, feito de prata, com uma pedra pequena mais brilhante. Isabela, você aceita se casar comigo? Não como princesa e guardião, mas como Miguel e Bela, 2 pessoas comuns que se amam mais do que tudo neste mundo. Irmã Benedita apareceu na porta do jardim nesse momento, sorrindo. Eu sabia que este dia chegaria, ela disse. Rezei por vocês todos esses meses. Você sabia que ele estava vivo? Isabela perguntou, incrédula. Claro que sabia. De quem você acha que veio a ideia da encenação? Sou freira, não boba, irmã Benedita riu. Vocês acham que amor verdadeiro como o de vocês é algo comum? Tive que protegê-los. Isabela olhou para Miguel, ainda ajoelhado diante dela, depois para a irmã Benedita, que a havia acolhido como uma filha, depois para o jardim simples onde havia encontrado paz nos últimos meses. Pela primeira vez em sua vida, estava diante de uma escolha completamente livre. Sim, ela disse, estendendo a mão para Miguel colocar o anel. Sim, eu aceito. Mas com uma condição. Qual? Quero que irmã Benedita nos case. Aqui mesmo, neste jardim onde aprendi que o amor vale qualquer sacrifício. Miguel se levantou e a beijou, um beijo que falava de meses de saudade, de medo de perder um ao outro, de alívio por estarem finalmente juntos. Era um beijo que selava não apenas o compromisso entre eles, mas a promessa de uma vida inteira de escolhas feitas por amor, não por obrigação. Quando começamos, Isabela perguntou, aninhando-se nos braços de Miguel. Agora, ele respondeu. Nossa nova vida começa agora. 6 meses depois do casamento simples no jardim do convento, Miguel e Isabela viviam como um casal comum numa pequena cidade do interior da Bahia. Ela, que antes era a Princesa Isabela, agora se chamava apenas Bela e trabalhava como professora na escola local. As crianças a adoravam, especialmente quando ela contava histórias de princesas que escolhiam seus próprios destinos. Miguel trabalhava como carpinteiro e havia se tornado conhecido na cidade pela qualidade de seu trabalho e pela gentileza com que tratava a todos. Eles moravam numa casa pequena e simples, com varanda de madeira e jardim cheio de flores.
Todas as manhãs, Bela acordava nos braços de Miguel e sorria ao lembrar como a vida havia mudado. Não tinha mais criadas, não usava mais vestidos de seda, não participava mais de bailes grandiosos. Mas nunca havia sido tão feliz. Você se arrepende? Miguel perguntou numa tarde de domingo, enquanto eles cuidavam do jardim juntos. De que? Bela respondeu, olhando para as mãos sujas de terra, tão diferentes das mãos sempre impecáveis de princesa. De ter deixado tudo para trás. O castelo, o conforto, o título. Bela parou de regar as flores e olhou nos olhos do homem que havia escolhido amar. Miguel, durante 28 anos eu vivi numa prisão dourada. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, menos a única coisa que realmente importa, liberdade para escolher minha própria vida. Ela se aproximou dele, sujando seu rosto com as mãos sujas de terra, fazendo-o rir. Aqui, nesta vida simples, ao seu lado, eu sou quem eu sempre quis ser. Não Princesa Isabela, mas apenas Bela. Uma mulher que ama, que trabalha, que sonha, que escolhe. Naquela noite, enquanto jantavam à luz de velas na mesa simples da cozinha, Bela tocou a barriga ainda lisa e sorriu. Miguel, ela disse suavemente, em alguns meses, nossa família vai crescer. Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas de alegria. O filho que estava por vir cresceria livre, numa casa cheia de amor, sem títulos que o aprisionassem ou protocolos que ditassem sua vida. O amor havia vencido todas as convenções sociais, todas as expectativas familiares, todos os obstáculos que pareciam intransponíveis. 20 anos depois, Bela estava sentada na varanda de sua casa, observando seus 3 filhos brincarem no quintal. Maria, de 19 anos, estudava medicina na Universidade Estadual. João, de 16, tinha herdado as habilidades de carpinteiro do pai e sonhava em construir casas para famílias pobres. Ana, de 12, era uma poeta nata que escrevia histórias de amor que sempre terminavam bem. Miguel se aproximou por trás e abraçou a esposa, agora com cabelos grisalhos mas ainda com os mesmos olhos verdes que o fizeram se apaixonar no primeiro dia. No que está pensando? Ele perguntou, beijando seu pescoço. Estou pensando em como a vida é surpreendente, Bela respondeu, recostando-se no peito do marido. Se alguém me dissesse, há 20 anos, que eu seria mais feliz sendo professora numa cidade pequena do que sendo princesa num castelo, eu jamais acreditaria. E se arrepende? Da melhor decisão que já tomei na vida? Nunca. Naquela semana, Bela havia recebido uma carta do reino. Seus pais haviam morrido e ela era a única herdeira legítima do trono. O Conselho Real oferecia perdão completo e a coroação imediata se ela retornasse. Bela mostrou a carta para Miguel e eles riram juntos. A resposta foi simples, uma carta de volta recusando educadamente a herança e informando que Princesa Isabela havia morrido há 20 anos. Em seu lugar, vivia Bela, uma professora feliz que havia aprendido que o verdadeiro poder não vem de títulos ou riquezas, mas da coragem de escolher o próprio caminho. Mamãe, Ana gritou do quintal, conta para nós de novo a história da princesa que fugiu do castelo. Bela sorriu. Era a história favorita dos filhos, embora eles não soubessem que era a história de seus próprios pais. Era uma vez uma princesa que descobriu que ser livre vale mais do que qualquer reino, Bela começou, como sempre começava. E que o amor verdadeiro não está nos contos de fadas, mas nas escolhas corajosas que fazemos todos os dias. Miguel apertou sua mão, e Bela soube que mesmo depois de 20 anos, eles ainda estavam escrevendo juntos a mais bela história de amor que poderia existir, uma história real, simples, verdadeira e duradoura.